Só abertura oficial aqui, pessoal. Então, Maurício chegando e é isso aí, boa noite. Então, a gente vai bater um papo aqui, conversa descontraída sobre isso, o que que é, né? O que que seria esse yoga contemporâneo. Fiquem bem à vontade aí. Algumas pessoas já enviaram algumas perguntas, a gente anotou, mas fica à vontade para mandar os comentários aí que estão abertos. E muito bem, então sejam bem-vindos aí. E é isso aí. Né? E aí a gente também aproveita, né, para falar, Bruno, que as matrículas também para o curso de formação em Hatha Yoga e Meditação do Yoga Pé no Chão estão abertas, tá? É um curso muito legal. Ele é voltado para você que quer ser professor de yoga, instrutor de yoga e meditação. Nós vamos estar abordando algumas linhas de yoga, né? A Iyengar Yoga, Vinyasa Yoga, Hatha Yoga clássico. Vamos introduzir um pouquinho do yoga na escola. Certo, Bruno? Estou esquecendo de alguma coisa? Não, é isso aí, vai ter muita coisa de fisiologia, história e filosofia, né, do yoga, então tem uma equipe fantástica, assim, pra gente realmente sair bem preparado. Exato. Então, para você que está querendo, né, é uma formação assim feita com muito carinho. Os profissionais e professores do estúdio de yoga Pé no Chão também vão estar participando. Bruno vai estar conduzindo toda a parte voltada à história e filosofia, para a gente entender. São 12 meses desse conteúdo maravilhoso para você entender o que é esse yoga que hoje a gente pratica. Dani Galdeano vai estar vindo com toda a parte de anatofisiologia. Paula Ramos vai estar vindo com toda a parte de saúde mental, meditação, junto com o Jonathan Batista, que também vai estar vindo dentro desse alinhave. Nalu Matsubara vai estar conduzindo 12 meses com vocês, entendeu? Todo mês tendo encontros voltados ao estudo e aprofundamento das questões de alinhamento. Vou estar trabalhando com vocês também a questão do Vinyasa Yoga, tá? Exatamente como é esse trabalho encadeando uma série um pouquinho mais engatada de posturas, além do yoga clássico, e outros professores convidados que também vão estar com a gente. Então, assim, é um trabalho muito feito com muito carinho e eu espero que vocês curtam. Sim. Aí, puxando aí já para a conversa, né? Queria trazer isso também pro Maurício. Isso, né? O jeito de ensinar, né, desse curso é bem diferente do jeito de ensinar antigo, né? Também. Então, como é que você enxerga isso, né, Maurício? Como é que é essa transição, né, que a gente faz e toda uma composição de cronogramas, de agenda, que com certeza, 2000 anos atrás, cada um no ashram ali, com os brahmanes, não tinha um currículo, né? Não era desse jeito, era muito diferente. Então é outro lugar. Antigamente, antigamente com os Brahmanes, você tinha que o quê? Estudar ali 12 anos. Depois de 12 anos, aí talvez pudesse estar recitando para ensinar alguém. Talvez, né? E não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. Que diga-se de passagem, Bruno, eu vou voltar no tempo um pouquinho. Eu sou lá da década de 80, né? Então, na década de 80, tudo era no livro. E volta e meia era muito difícil da gente ter acesso a alguns livros. Então, quando um professor estava dando uma formação, um curso, uma aula, a gente entendia que aquilo que ele estava trazendo, né, sempre o yoga tinha aquele carimbo do milenar. Aquilo era milenar. Só que o milenar, que de repente não é tão milenar assim, era um milenar que tinha 100 anos, 200 anos. Eu vim entender isso depois. Por quê? Porque à medida que as fontes de informação chegaram para a gente começou a ter acesso direto com autores de livros, exatamente pela facilidade da internet, né? Você mandar um e-mail, ligar, né? Coisas que ali antigamente não era possível. A gente começou a fazer o quê? Cruzamento de informação. E uma das coisas que chamou muito a nossa atenção é que, assim, primeiro que a gente começou a entender que o yoga que o ocidental quer não é um yoga sectário, não é um yoga que o Patanjali e seu grupo estavam estudando ali no norte da Caxemira, aproximadamente.
Não é aquela prática física proposta por Siddhartha Gautama nas suas perambulações pela Índia, exatamente naquela contestação do movimento védico e que depois ele se reescreveu, né? E se reescreveu de várias formas. Então, assim, o yoga que o ocidental quer, ele é uma coisa um pouco mais pragmática e objetiva, o que levou a gente a refletir sobre o que é o yoga, né? E é uma coisa complexa, porque nós sabemos que tem todos os textos, tem todos os darshanas, os pontos de vista sobre o que é essa prática milenar. Mas adequar a tradição à ciência sem perder a essência da tradição é um é como se eu andasse, é como se eu fosse um equilibrista e eu não estou andando num cabo de aço, eu estou andando num fio de nylon. Eu tenho que ter muito equilíbrio para não romper com esse fio, porque a gente ressignifica muitos elementos da tradição numa visão mais moderna, né? Você, seu doutorado é todo em cima da evolução filosófica. Como você também enxerga isso? Aí agora eu devolvo a pergunta com outra pergunta. É isso aí. Não, isso é muito legal, né, que o Maurício trouxe, né? Então, toda essa trajetória, né, para você, na verdade, entrar no ashram, sustentar ali, né, seu permanência no ashram, depois até, quiçá, passar adiante, né? Então, e é isso também, né? São brahmanes, né? Então tem toda uma noção, igual o Maurício falou, a gente não quer pensar, não somente o Ocidente, né, mas o mundo, na verdade, é contemporâneo, né? Inclusive na Índia, né, tem muitos movimentos para isso, para não ser mais sectário, né? Para não ser mais então, exclusivo no sentido de exclusivista, né, de exclusão, né? Então, tem essa procura pela inclusão, né? Então, lá tem todo... E aí, além da questão do como é que o yoga entra na sua vida diária, né? Então, lá para trás, como é que entra o yoga na sua vida diária, né? Então, tinha todo um processo, né? Tinha, tem as fases da vida de um homem. Normalmente eles falam só do homem, né? Porque a mulher sempre já é uma questão, já é essa separação, né? Então já é o foco na, Deixa na isso para vida do depois. homem, não no ser homem, do ser humano. E é isso, você vai ali, né? É uma fase ali de criança, adolescente, onde você vai estudar os textos sagrados, né? Aí depois você vai ser uma pessoa produtiva na sociedade, toda a parte econômica, né? Você vai trabalhar ali, para depois talvez constituir uma família, para depois você pode ser um renunciante. E aí depois do renunciante você pode ser um renunciante, digamos, de cidade, um renunciante de vana, né? De floresta. Então tem diferentes níveis, né? Assim. E tem pessoas que, óbvio, já vão sanear, assim, né? Já chega direto e nem constitui família. Então, é um estilo de vida, né? Completamente diferente. Em uma sociedade, né, hierarquizada, né? Assim, que é completamente anacrônico, né? Com o que a gente tem atualmente e com as expectativas, com as estruturas e tudo mais, né? Então, como pega? Mas alguma coisa interessante eles desenvolveram, né? Para a gente continuar falando há 2 mil anos disso, né? Então, assim, o que foi que foi esse estalo, né? Lá atrás que ainda permanece, né? O que é essa essência que permanece? Então, isso é muito curioso da gente se perguntar, né? E eu acho que uma das coisas foi isso, né? Foi essa, se for para resumir, digamos, né? É como a gente se observa, né? Se consegue silenciar e se observar. E aí, por isso, e daí vai todas as técnicas, né? Digamos, a mais simples, talvez a que permeia tudo, é pranayama no lato sensu, né? Parar e respirar. Porque se você respira melhor, seja na hora, imediatamente, você já baixa um pouco a atividade mental. E se você também aumenta a sua respiração, você também vai aumentar. Você fica mais ofegante, você fica mais agitado. Então, essa é uma pesquisa muito antiga e muito útil e que permaneceu. Nossa, como é que eu respirando? Como é que eu consigo pausar um pouco fisicamente o meu corpo e depois emocionalmente, né, existencialmente ou espiritualmente, né? E a, e a partir disso entender algo maior, algo para além desse ser humano que está aí. E disso é a riqueza. Não tem como a gente parar de estar encontrando coisas. E para mim vem essa frase, né, essa palavra que é o inefável, né? Então, que é daquilo sobre o qual a gente não consegue, ou é difícil falar, né? Então, o yoga ele tenta
sempre está movimentando isso, né? Movimentando ou buscando de algum modo o inefável. A gente tenta falar, a gente estuda, fala, traz vocabulário, né? Mas é difícil acessar, né? Esse estado, né? Então, o contemporâneo, né, com todas as suas, todos esses aportes, né, de medicina, né, de física, de biomecânica, vai nos ajudar a entender um pouco tudo isso, né? E olha que contemporâneo também não é só isso, né? Você está olhando o lado top do contemporâneo. Tem Exato. também o lado Sim, mil sectário do contemporâneo que acaba criando mais problema do que realmente ajudando, né? com E aí certeza. você colocou um ponto que eu estava recordando agora algumas lives antigas, né? Estava reorganizando para repostar e eu estava lembrando de uma do Dr. Roberto. Você lembra do Dr. Roberto Cardoso, a gente lá na Fernão Dias. E exatamente a questão de trazer essa linguagem para a atualidade, né? Então, quando a gente começa a questionar, né, como que esse movimento da meditação ganhou força na Índia antiga, né? Então a gente começa com o jainismo, né? Esse questionamento ao excesso de regras e ritualística dos pujaris, né? Eu venho de um ensino tradicional, né, dentro Sim, do yoga. Então, como essa questão desses pujaris podia me levar a esse estado de completude. Então, a questão toda de eu encontrar esse estado de completude, esse estado que a gente tenta entender ele pelas definições do yoga, só que é aquela coisa, eu não estou no ashram, eu estou na cidade, então preciso de definições que sejam mais ligadas à nossa realidade, né? Eu vivo isso porque eu fiz essa transposição do yoga mais tradicional, de um centro de estudos, de um estúdio, para a escola. Então eu tenho que ter toda uma linha de pensamento com relação a isso, porque caso contrário, eu não consigo fazer a transposição. São dois diálogos totalmente diferentes, né? Então isso é muito interessante porque assim, quando a gente vê, né, ou seja, eu estou com sofrimento, né? E que os problemas são os mesmos, só mudam claro. nomes e personagens. Sim. Aí eu estou com sofrimento, aí chega um sacerdote para mim e fala: olha, vem fazer um ritual comigo, que você vai fazer esse ritual e Deus tal vai te ajudar a resolver o teu problema, né? Só que, tipo assim, aquele sacerdote, ele tem toda uma estrutura interna trabalhada, ele tem uma conexão. Mas aquele outro leigo que está vindo, ele tem um ato de fé. Siddhartha Gautama, ele questionou isso, e diferentemente do jainismo, que ele ficou mais sectário, ele, como um bom kshatriya, ele questionou e levou isso e espalhou na Índia. Ele simplificou um método de foco e atenção, né? Então, o budismo, quando ele lança as suas bases na Índia, ele faz um questionamento de toda a estrutura de mergulho interno. Eu não necessito do puja, mas eu uso os elementos dele, né? Então, pranayama está no puja, né? As oferendas estão no puja. Então, quando eu começo a falar o foco nesse processo, e a partir desse processo eu perceber como o meu interior está, eu consigo fazer esse mergulho. E é legal porque de lá para cá, esse processo ele foi passando por um refino. Várias pessoas se debruçaram sobre ele, né? Até que a gente chega no século XVIII, XIX, XX, né? Que é o grande boom em termos do yoga, né? Físico, né? Ele de poucas posturas passa para um universo imenso de posturas. O século XX Sim. foi uma verdadeira montanha-russa, né? E num determinado momento a gente estava conectado com todas as escolas ao redor do mundo. Então era muita confusão. Se eu não tenho uma linha mestra, tipo assim, o que é o yoga? Qual a sua função? Eu me perco, Claro. né? E aí a prática ela não é um processo de autoconhecimento, ela, na verdade se torna uma fuga da realidade. Sim. Pode ser uma fuga bonita, né? Você bate aquela foto, pé na cabeça, né? Dá um sorriso, como se fosse a coisa mais comum do mundo você fazer essa postura. Mas na verdade não é, né? E aquele ponto de conexão, ele desaparece.
né? E isso é uma das coisas assim que eu percebo muito, que a prática ela tem que ter essa linha bem clara e tem que ter uma explicação clara, porque a gente hoje está no século XXI. Então, os nossos milênios que estão aí praticando, eles precisam de entendimento e esse entendimento tem que ser claro, né? Na escola também tem que ser claro, caso contrário, Sim. a gente não tem nada. Não, isso é muito legal da gente pensar, né? Porque no fundo a pergunta é que é uma pergunta difícil de se fazer, o que que legitima, ou o que valida, ou o que dá algum tipo de confiança nessa prática, né? Assim, e antigamente, se você for olhar, óbvio, tinha os ashrams, né? Assim, tinha as pessoas, mas isso, não tem o certificado, né? Ali do yoga, nem nada desse sentido. Mas o que que é? É essa relação que é muito bonita, por um lado, na Índia, mas que é também extremamente danosa. E a gente vê atualmente também que é a relação guru-discípulo, né? Então, essa questão, o guru-discípulo é isso, eu estou transmitindo para você. Então, é isso que o Maurício Dusk é muito bem pensado. Então, se sai de um intermediário, né, que é você vai pelo sacerdote, que faz um intermediário para o divino, né, de certo modo, né, você terceiriza ali, né, de algum modo, e em vez de fazer direto com Deus, você, às vezes até você paga o sacerdote, você terceiriza a sua fé, né, assim, não, eu pago você, você faz o ritual lá, você faz umas rezas para mim, depois eu recebo o karma, né. Então, Perfeito, perfeita definição. então isso ajuda, Você né. terceiriza a ação. Isso. Eu lembro uma piada do meu pai, que o pai fala assim, pois é, em Goiânia, né? Ele fala assim, eu tô pagando um menino ali pra correr no parque, mas eu acho que ele não tá correndo direito não, porque eu não tô emagrecendo. Então, então é exatamente isso, né? Então você fica na crença, você terceiriza a coisa, se o rabo, ele correndo ou não correndo não vai fazer diferença, né? E é isso. Né? A não ser psicológica, né? Que, não, estou fazendo alguma coisa, né? E assim a fé é muito mais, fica às vezes mais difícil, né, de enxergar isso, mas isso acontece, né? E lá atrás eram os seguidores, né? Buda teve, todos tiveram problemas, não é um problema atual, né? Isso é um problema antigo, igual você falou, só muda as formas, né? Mas Buda também teve um primo, tem uma história, até fugiu o nome dele, Darat, alguma coisa, enfim. Tinha um primo famoso que foi discípulo dele, mas depois fugiu, tentou matar ele jogando uma pedra, assim, tentou roubar os discípulos, tentou embebedar um elefante e para o elefante matar o Buda. Então, assim, é, competições e pessoas, na verdade, querendo ganhar alunos ou adeptos por uma questão de status, né, ou por uma questão, eu sei meditar melhor, eu tenho um contato melhor Do que você. do que você, né? Então isso sempre teve, né? Então isso é muito curioso de se observar, né? As pessoas, não, é o contemporâneo que desvirtuou. Sempre tiveram problemas, né? Já tiveram, as brigas lá era tia budista batendo mesmo, assim, né? Assim, era uma questão religiosa, né? Então, assim como tinha muitos budistas também que não faziam isso, né? Então é igual hoje, né? Atualmente. Então a gente pensar isso, o que está validando esse conhecimento de algum modo? Antes de tudo é a prática, né? Então eles enxergavam isso, não é a prática funciona, né? Eu enxergo isso na prática, não é só a palavra, né? E isso, hoje a gente entende que tem um método, né? Um método científico repetível, né? Falseável, né? Que isso mostra qual prática funciona e qual não funciona. Nossa, será que abrir o peito e depois fechar e depois abrir, depois fechar? Será que isso faz sentido, né? Assim, ou parece legal a ideia, mas talvez testando no corpo depois e pensando, bom, talvez isso não faz mais sentido atualmente, né? E não que era, e às vezes nem era de má fé, né? Era só porque às vezes não tinha instrumentos de medição, né, que a gente tem hoje que ajuda bastante, né? Totalmente. O que você está falando é interessante, porque primeiro a gente precisou, para todo movimento é necessário uma razão, né? A primeira razão e Siddhartha Gautama ele foi muito claro, né? Qual a razão do sofrimento? Qual a real razão do sofrimento, né? Porque quando eu vou procurar um sacerdote, porque assim, quando a gente faz um estudo tradicional, a gente entende que o Atharva Veda, né, o Veda mais recente, ele vai estar debruçado sobre as questões da metafísica, ele vai estar debruçado, ele está diametralmente oposto ao Ortveda, que é todo em ritualística. E aqui ele está na preocupação desse entendimento do todo. Esse entendimento do todo é essa construção da relação do interno do meu eu com o externo das minhas ações, né? E o que trabalha basicamente, que a gente chama hoje de habilidades socioemocionais, né?
Vale lembrar que, por exemplo, Daniel Goleman, antes dele escrever sobre habilidades socioemocionais, ele escreveu sobre meditação, né? E toda a questão, né, que Gautama colocava, ele colocava como um kshatriya, né? E a gente tem que entender que havia nas 4 castas da Índia, né, para os brahmanes estava tudo bem, mas os kshatriyas sempre foram pessoas práticas, né? Eu tive a oportunidade de viajar num trem de Haridwar para Rishikesh, não, de Delhi para Haridwar, e eu fui num vagão que era só soldado. Então foi um barato, porque papo vai, papo vem, era brasileiro, né? E eles foram falando das famílias, assim, a minha família servia em tal lugar por tantas gerações. Então, assim, e eram pessoas extremamente práticas, né? Pragmáticas. E na época de Gautama, no budismo primitivo, ele tinha questões pragmáticas, tipo assim, eu preciso de um ritual de conexão, de estar aqui presente, porque eu preciso fazer uma ação. Os Vaishyas, que eram a gama de comerciantes, produtores, artesãos, eles também tinham um trabalho muito claro e específico. E é bem interessante que essas 2 castas, esses 2 grupos econômicos, eram os grupos que mais precisavam dessas respostas. Que eles não estavam encontrando no excesso de burocracia ritual dos pujas, né? Tem puja complicado pra caramba. Sim. E na Índia também tem uma época que assim, tem ritual da moda, né? Uma vez eu fui, eu vi, tem ritual da moda. E aí eu falei, ok, interessante, né? Você não sabe esse ritual, né? Então, ele simplifica. E nós hoje, esse nosso yoga contemporâneo, ele tem que ter, ele é um pouco pragmático, mas ao mesmo tempo ele não abandona a essência. Então, eu acho bacana a gente refletir. Galera, vocês que estão acompanhando a live, põe pergunta aí. Daqui a pouco eu e Bruno a gente vai fazer um bate-bola em cima dessas perguntas, tá bom? Pode botar pergunta, observação, coisas que vocês acham, porque a gente está aqui para bater papo. E a gente bate papo e vai, tá? É isso aí. E uma das coisas que muito me chamou a atenção foi entender, eu começo com as perguntas, né? Como a prática funciona e qual o objetivo da prática? Porque na década de 80, Bruno, eu vim do yoga clássico, né, bem poucas posturas, e eu fui catapultado na década de 90 por uma enxurrada de modalidades. Então eu tinha o Power, eu tinha o Vinyasa, eu tinha o Iyengar, e eu falava, tudo isso é yoga, mas tudo isso é tão diferente da prática física, e eu não tenho... E às vezes tem meditação, às vezes não tem. Às vezes o pranayama me deixa sem foco, às vezes eu fico focado, às vezes tem uma aula só de meditação. Será que eu preciso fazer tudo isso para eu encontrar essa paz interior, né? E aquilo batia na minha cabeça, que falava assim, gente, como é complexo ser simples, né? Só que de repente eu entendi que havia um movimento de moda, né? E tribos que se formavam, só que eu não entendia a essência e o objetivo. Enquanto eu não entendia esse objetivo, eu era um cego praticando e depois eu era um cego guiando cego, porque eu ainda não entendia esse objetivo, né? E eu tive assim talvez uma felicidade, né? Porque eu venho de uma professora muito simples, porém muito ali, né? Uma praticante bem disciplinada, que é a professora Leia. A professora Leia, ela falava assim, o objetivo é a meditação. Então, tudo que nós fazemos aqui é para essa qualidade de meditação que nós trabalhamos. Então, assim, a gente sempre tinha meditação no final. Era uma coisa comum, depois a gente tinha um relaxamento. E mesmo dentro da questão do relaxamento, ela era pragmática na construção da prática dela. E aí tinha um combinado, terça e quinta você pratica aqui, segunda, quarta, sexta
sábado e domingo você pratica na sua casa, para você ter o hábito dentro de você. E não era uma prática de outro mundo com o pé na cabeça. Depois eu conheci a prática com o pé na cabeça. E Bruno, aquilo me fez uma confusão na mente. Eu falei assim, gente, eu ficava tão bem naquela outra, mas essa também eles dizem que é yoga. E eu não entendia de onde que aquilo tinha vindo. De onde que tinha vindo esse arsenal de posturas, né? E aqui no Rio o bicho pegou, porque assim, o pessoal da velha guarda falava, isso daí não é yoga, isso daí é invenção. Porque tinha o yoga que suava, o yoga tinha yoga pelado. Sim. Né? Hoje você tem a galera que né? bebe Naturalista, fazendo né? aula, Exato. natural. Mas na nossa época eram situações que assim, pessoas se questionavam, né? Sim. Porque você sabia que tinha uma modinha. Isso levou a gente lá no final do ano, no final da década de 90, início de 2000, a começar o projeto que é o Ciência do Yoga, né? Que é assim, responder as perguntas. Por que a prática funciona, qual o objetivo e onde que eu quero chegar com ela. Para ser o mais pragmático possível, né? Eu estou dentro da escola. Sim. Se eu não tenho essa clareza, eu não tenho nada. Entendeu? Isso. Por mais linda que seja a tradição. Né? E o Bruno, como um ótimo estudioso, vamos falar um pouquinho para o pessoal. Esse yoga físico que a gente pratica hoje, Bruno, como é que foi o início dele? Vamos lá do século XIX? Não, isso é muito curioso, né, que você traz, que no fundo é essa pergunta, né, tipo, qual que é o melhor estilo de yoga de todos os tempos da última semana, né? Então, a gente fica um pouco, às vezes, nessa procura, né, assim, e acontece, né, tipo, nossa, é isso aqui, é aquele ali, agora eu vou... E existe, às vezes, você vê com pessoas, isso é um problema, no fundo, de foco também. E tem coisas legais, nossa, isso aqui me chamou atenção, nossa, isso aqui eu me senti bem. Às vezes fica meio perdido, né? Fica aquele multifoco assim, acaba não faz nada e fica tudo superficial, né? Assim. Então isso é muito curioso, igual você falou. E tem muitas linhas interessantes, sérias também, que levam a sério, se levam a sério e tem uma pesquisa boa. E tem muitas linhas também que, sei lá, né? Não sei se leva a sério ou não, ou brinca com a ideia, né? Tem yoga com cabra, né? Com bode, não sei se você já viu. Tem coisas... depois a gente posta um vídeo no YouTube. São aquelas Com cabrinhas assim, cabra. elas ficam meio em cima da pessoa se equilibrando, aquelas tipo umas montanhesas, sabe? Enfim, que elas se equilibram. Tem coisa. Com gato eu entendo. Eu estou praticando, meu gato sobe em Gato cima de pelo mim. menos é delicado, Sabe, né? Agora beleza. a pata da. Ele pula. Agora a Passa o cabra. cara. Né? O bode. Cabra é interessante. Cachorro. Enfim. Enfim. Então é isso, né? Isso é muito curioso, né? Então isso essa pergunta do que é o yoga e esse yoga físico que surgiu, né? E esse que a gente sempre fala, né? O Maurício traz isso, né? Que ele falou, nossa, ele fala, eu estudei o yoga clássico, né? Eu sempre brinco, eu vou dar aula de yoga clássico. Que Clássico. sempre é engraçado, né? Que igual o Maurício falou, mas yoga clássico de onde? 100 anos, você está falando? Ou 50, ou 200 anos, ou de 2000, né? E tem essa disputa mesmo, né? Você vai falar ali para a pessoa, não, meu yoga é mais original, né? Essa coisa do yoga raiz, o que você quer dizer com isso, né? O que é o Yoga original, raiz. né? Então, assim, vira uma coisa de louco, né? E isso, só para trazer que também não é algo de agora, né? Dos 2000, assim, quando você falou de millennials, o Krishnamacharya, né? Ele fala isso, ele é muito engraçado, esse eu nunca esqueço que é muito presente, assim, né? Porque o Krishnamacharya, todo mundo reconhece esse nome, mas é um nome muito conhecido no universo do yoga, e considerado como talvez o pai do yoga moderno, né, ocidental, de certo modo, né, que difundiu muito o yoga para o ocidente. E boa parte disso que ele foi patrocinado e ele fazia performances na Índia, né? Um dos alunos dele que fazia performance, que era muito bom de performar, era o Patabi Joy, né? O Tabe Joyce E e o o Iyengar Iyengar. também, sim, os dois, né? E isso, então eram sempre, estavam ali, depois foram grandes nomes também, né? Mas na época ele que ajudou os dois, ele que com 18 e poucos anos assim, ele que deu os primeiros empregos ali de indicação, né? Mas muito bem, essas performances públicas, né, não era tão bem vista por alguns tradicionais, né? Não era o yoga raiz, não era o yoga original, né? Falava assim, isso aí não é yoga, sabe o que eles falavam? Isso não é yoga, isso é circo. Então, olha que curioso, né? Então, assim, porque isso não é yoga, isso é circo, isso é acrobacia, isso é outra coisa.
né? Eu brinco isso porque eu dou aula de acro yoga, né? E as pessoas justamente falam, isso não é yoga, isso é circo. Eu falo, Krishnamacharya já escutou isso, então então eu tô em companhia boa. Então, mas isso o Krishnamacharya falava, né? Então, o que que vocês estão falando, né? Quando vocês estão pensando no yoga, né? Então, que tipo de yoga que era esse yoga original? E essa é uma pergunta boa, né? Porque, igual o Marisa comentou, antes, a postura de asana que a gente fala, tem o asana, né? Lá o pranayama, lá do Yoga Sutra. Yoga Sutra é de quando? Não é de agora, né? Então é de 2000, né, para trás. Então, assim, o asana que está escrito lá, né, é assento, é sentar. A etimologia é isso, é sentar. Então é sentar e meditar, sentar e respirar, sentar e refletir, sentar e focar, né? Sentar e entrar num samadhi. Isso é praticar yoga. Isso é o yoga físico, né? Que a gente chama. Hoje tem isso é físico também, é uma prática física, né? É forte, na verdade, pesado. Se você meditar, sentar por muito tempo, cansa bastante, né? Também. Mas é isso. Não tinha cachorro olhando para baixo, né? 2000 anos atrás. Então, né, a galera não tinha isso, né? Ainda mais vai chamar, né? Então os nomes também são super curiosos, né? Então esses nomes eles usam às vezes eles criam o nome moderno, depois pega o sânscrito para falar o nome, né? Mas às vezes cria até em inglês o nome, depois para validar pega o nome em sânscrito. Cria, né? Como é que falaria isso em sânscrito? Então essas posturas são muito novas, né? Então da virada de 1900, né? Então o próprio Surya, né? Então a gente fala, o Surya Namaskara, sequências, né, milenar de saudação ao sol. Realmente, você tem saudações ao sol que são milenares, todos os povos, maias, astecas, né, os índios, né, então assim, do Brasil, então vários povos têm uma reverência ao sol, porque é o sol, né, fertilidade, tudo mais. Mas está longe de ser a saudação ao sol, né, que a gente faz hoje. Então a saudação ao sol mesmo, com essa sequência específica, ela é super moderna, né? Então ela é de 1900, 1920, do rei Andhu, que depois se popularizou. O Krishnamacharya ensinou do lado, da sala do lado, lá no palácio, né, de um discípulo desse rei de Andhu, e aí pegou, né, também, e adaptou o Surya, né, com todos os méritos também. Então, assim, por quê? É de uma prática que vem para trabalhar o físico, para colocar o físico em movimento, né, que vem de ginástica, de calistenia, de fisiculturismo, o pessoal era tudo marombado, né? A gente vê as fotos dele, o pessoal era grande, né, assim, e de massagem, de dança. Então, com toda essa ideia, né, física, né, colocando em movimento esse físico, né, para depois entender algum tipo de soltura, algum tipo de relaxamento, algum tipo de pausa, algum tipo de meditação, né, assim, porque você chega para a pessoa ali, e a gente ainda mais agora, né, com internet, é muita informação, mas senta e medita, pense, senta e pensa sobre o divino, pensa e tenta concentrar num ponto só e não funciona, ou é muito difícil, né? Então vem aí essa ideia do movimento, né? Então o asana, enquanto uma postura que tem um desafio, né, para você estar focado mentalmente, né? Porque você se para e fecha o olho, vem mil e uma coisas, né? Agora, entra numa postura de equilíbrio, vrikshasana, né? Ali, opa, calma aí, tem que abrir a sola do pé. Tem mais peso aqui para fora, mais para esse dedo. Então, começa a treinar o cérebro, né, a treinar o corpo, o que é ter foco. Nem que seja físico inicialmente, nem que seja físico, porque depois disso o corpo fica acostumado a ficar mais tempo tendo foco físico, que seja. Depois fica mais fácil ganhar aos poucos mais tempo tendo foco espiritual, existencial e refletindo. Então, essa digamos, é o princípio da prática, né? Mas ela é muito curiosa, né? As pessoas pensam que é muito antiga, né? Mas foi um jeito de trazer para o Ocidente, né? Para adaptar para as nossas necessidades também. E, na verdade, a gente tem uma releitura, né? Principalmente no protetorado britânico. Um dos comentários aqui, a John está colocando um comentário aqui que realmente é bem interessante. Eu falei, John, isso é muito interessante. E a Erika fez um comentário muito engraçado. No Pilates é igual. Sim, porque as pessoas elas querem achar aquele preciosismo original. E que, na verdade, ele não existe porque o mundo é uma constante mudança. Claro. Né? A essência do universo é um movimento. Né? E o movimento ele faz parte de tudo. E uma das coisas interessantes, né, quando você está falando de Krishnamacharya,
Mas imagina, Krishnamacharya, ele dava aula de sânscrito e recebeu o Yogasana para dar aula. Aí ele recebe aqueles alunos de 8, 9, 10, 11, 12. Vamos sentar? Criança é igual no mundo inteiro. Claro. Se eu não trabalhar o corpo, se eu não der o movimento, ele não vai sentar depois. Então ele teve uma hora que ele falou assim, peraí, leu os textos, viu uma prática, eu vou pegar um pouco disso. E não tem problema nenhum, tanto que tem uma coisa interessante, né? A gente aqui na associação brincou muito com isso, aqui do Rio de Janeiro. Falei assim, o yoga, o asana não é milenar. Ele pode estar inserido milenarmente na cultura indiana, mas ele não é milenar dentro do yoga. Essa inserção é do século XIX. Né? O Lokashak Siddhasa, que é um amigo nosso, né? Que é a tese dele de mestrado, dele de doutorado, ele dá um nome para isso, ele chama de movimento neo-hinduísta, ou seja, Sri Aurobindo, Yogananda, Vivekananda, aquela galera que veio de um ensino tradicional, mas teve contato com a cultura ocidental, numa educação ocidental, questionou e revalidou o hinduísmo de uma forma a criar conceitos, até conceitos guarda-chuvas, né? Para o quê? Para fortalecer aquele movimento que os britânicos tentavam fazer de apagar a cultura indiana. E o Yogasana e o trabalho dos yogashalas pós-escola era fundamental. Então, eu comentei, né, que eu viajei de trem, né, de Delhi para Haridwar, e aí, quando eu cheguei, eu falei, pô, como é que eu faço para fazer uma aula de luta? Né? E me explicaram lá em Haridwar, aí eu fui fazer alguns treinos, né? E o mais interessante, eu tinha Virabhadrasana, Bhadrasana, tinha todas as posturas de yoga, treino, e as posturas estavam lá. E eu tinha meditação e eu tinha relaxamento. Na aula de dança, idem, porque é um hábito. É um hábito, é uma forma diferente de praticar o corpo. E aí a prática que foi conhecida como Yogasana, ela cresceu em termos de números de postura. Então o André tem uma pesquisa muito legal sobre isso, né? Daquelas práticas de circo, né? Sobre o toco, Mulakambhi. Veio Mayurasana, veio várias posturas de equilíbrio. Só que isso na Índia depois configurou um trabalho meio que circense, né? E em termos de trabalho físico, né? Eu não quero, gente, veja bem, a gente não quer fazer nenhum tipo de julgamento, tá? Mas é porque eu também venho do circo, então não tô querendo criar o julgamento, mas quando eu penso numa prática para uma turma de pessoas de mais idade ou uma turma dentro da escola, eu tenho que adequar a prática à maioria das pessoas possíveis. Então, o meu protocolo operacional ele tem que ser mais básico para que todos possam fazer, né? E aí a gente volta para a essência. Qual o objetivo da prática? Qual o objetivo da prática física? Né? Porque a gente coloca um monte de postura, mas ele tem que ter uma função. Né? E uma das belezas é que assim, a ciência evoluiu junto. Né? Eu pude estudar com Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais, a técnica dele é yoga. Né? Só que ele decupa o movimento. E o final é pranayama. O final é meditação. E a meditação, o pranayama, a meditação do yoga, é a ancoragem sobre a respiração que desconstrói a lógica e você percebe que o universo que está fora de você é o mesmo universo que está dentro de você. E você tira o véu da ilusão da falta de conexão. Né? E essa essência é o que o Dr. Roberto fala assim, é um relaxar da lógica. Eu não medito com a lógica. Então, quando eu organizo, e hoje a gente tem a ciência, tipo assim, a gente entende que a prática física do asana, ele pode organizar o que nós chamamos de gradiente de pressão, organizar o processo da ventilação pulmonar, que vai fazer o quê? Um acionamento do sistema nervoso autônomo parasimpático, que me permite esse estado de atenção relaxada. Então, ali eu consigo sair da associação de pensamentos, reagir da associação de pensamentos e ter essa conexão que Patanjali está falando.
e ter essa conexão que Siddhartha Gautama está falando. Né? Ele está ali. Só que a gente só consegue entender isso hoje porque a gente conseguiu, através da tradição, olhar com um olhar científico. Né? A essência do Samkhya é esse olhar científico, que na verdade é o par, né, do yoga. Né? Então, essa visão, né, ela dá uma clareza para a gente. Né? Mas hoje a gente consegue entender isso. Né? O que a gente não pode, às vezes, é confundir a cabeça do nosso aluno. Sim. Não, isso é muito curioso, né? Então, esses termos que você trouxe, né, o neo-hinduísmo, então, para a gente entender também, tanto o desenvolvimento do termo hinduísmo quanto o desenvolvimento do termo neo-hinduísmo, ele veio de duas necessidades de afirmação de uma cultura ali, né, daquela região, né, da Índia, por uma entrada, né, uma invasão de cultura estrangeira. Né? Então, que era o quê? Então, no medieval, você tinha uma entrada dos árabes muçulmanos. Então, o termo hinduísmo não é 2.000 anos atrás, né? É da entrada dos muçulmanos. Né? Por quê? Você entra ali, então calma. Então, o que nós somos? Então, para se definir enquanto oposição, nós não somos isso. Né? Então, nós somos quem está aqui, ou quem já estava aqui. Aqui aonde? A gente aqui. Para quem, né? Para o lado de cá do rio Sindus, do rio Indus, Hindu, né? Então, hinduísmo. Então, essa toda a cultura, eu gosto de falar, é um conceito super. Já o conceito hinduísmo é super guarda-chuva, né? Então, hinduísmo é para cá, para opor o pessoal, né, muçulmano, árabe, que estava entrando lá e que influenciou muito, de forma muito rica também, mas óbvio, também bélica, né, com toda a sua agressividade, mas teve muita influência do sufismo, que é uma prática mística também, né, então é muito incrível isso. Mas enfim, depois, também passando disso já para o moderno e contemporâneo, a dominação, a colonização britânica, né? Então, a partir disso, não, isso aqui é um neo-hinduísmo, né? Então, já é para uma retomada, sempre é o clássico, né? Então, agora não é o hinduísmo, é um neo-hinduísmo, que ainda é mais, talvez, uma salada de fruta, né? Então, essa possibilidade de bagunçar tudo, né? Ou pelo menos misturar tudo, colocar tudo no mesmo saco, mas essa possibilidade também, né? E aí já passando bem para atualmente, você falou com o advento da internet, né? Que é assim, pum, né? Alguém criou aqui, alguém já criou uma variação desse asana, alguém já fez isso em dupla, alguém já fez isso no tecido. Então, assim, a velocidade da coisa é incrível, né? Assim. E ok, é bom também porque você enxerga, nossa, aqui as pessoas chegou isso, nossa, aqui já está praticando tempo, já teve essa lesão, então não é legal, então é bom fazer essa variação. Então o nível de informação é muito rápido, tá? Então tem os benefícios, que esse aporte muito grande, aporte de físico, igual a gente falou, do circo, do fisiculturismo, né, do pilates. Então a gente tem mais rápida essa possibilidade de enxergar os erros e avançar, né, e compartilhar. Né? A gente cresce mais, se a gente está disposto a isso. Né? Mas a gente tem que entender, mas no meio disso tudo, o que eu estou fazendo? Né? Então essa pergunta sempre é bom. Não, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo? Né? Então, entender por que eu estou fazendo. Né? Eu faço isso para, igual você falou, não tem problema também as fotos, né? A foto e o vídeo é excelente, né? O pessoal, a hora que criou o vídeo, isso foi incrível para os dançarinos, incrível para os yogis. Nossa, eu realmente eu tô mais pendendo para esse lado, né? Então, você se olhar, você cria depois uma ferramenta de propriocepção incrível, né? Assim, né? Então, enquanto técnico, enquanto estudo, é muito incrível, né? O problema é o vídeo pelo vídeo ali, aí você só faz aquilo, né? Às vezes tem gente até que monta a postura, né? Alguém até te ajuda, né? Coloca o pé, soltou, clicou a foto e acabou. Né? Então, assim, beleza, e aí, né? Então, isso é muito curioso, né, pra gente. Então, essa procura da essência, né? Por isso que é muito gostoso trabalhar nessa equipe, né, do pé no chão. São pessoas que têm históricos diferentes, vivências diferentes, mas tem um quê aí, essa procura, né? Tem um pé no chão. É um pé no chão. É um pé no chão. Tem um pé no chão. Tem algo aí. Né? Os dois. Os dois. Então, E no Adomuca tem a mão também. que é isso, é encontrar o chão, né? Esse pilar para mim que é isso, o que está tocando no chão. Essa é a sua base, é a base. Você respira, então base, respiração e movimento, né? Ou sustentação. Né? Então, para mim é super curioso ver esses aportes, assim, o riso, né? Então tem muita coisa gostosa, né? Assim, não é porque o yoga
tem que ser sério que ele tem que ter sério, né? Então, assim, né? Então tem muito jeito, né, da gente ser sério, trabalhar bem e com um lúdico também, né? Porque isso também é trabalhar sério, na verdade, né? É reconhecer que Sim, nós somos lúdicos, né? Pensar que nós somos só lógicos e o sério tem a ver com lógico, ou a pessoa comprometida é ver só com lógica, isso é minimizar ou excluir uma parte enorme, né, do ser humano que cria vários problemas, né? Tipo, não, eu sou ego, eu sou yoga, eu sou iluminado, eu sou no seu, né? Então, isso traz uma ideia que é tudo só mental, cerebral, racional, né? Então, reconhecer esse outro lado humano, e por aí vai a questões sociais, né? Então, esse yoga que olha para o social, né? Nossa, calma aí, não, eu não sou yoga, eu sou neutro, ahimsa, essa ideia errada do ahimsa e não faço nada. Pô, com a ahimsa, Gandhi fazia o quê? Eu não ficava parado e falava, não, não vamos posicionar sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, né? Então, era ativamente político, né? Então, isso é muito, muito bom da gente pensar, esse novo sim. yoga, né? Só que e todo o movimento neo-hinduísmo, neo-hinduísta, ele estava muito envolvido também na questão política, Claro. né? Tanto o movimento dos Nathas, os Nathas Siddhas, que também se envolveram nas questões, quer dizer, envolveram eles nas questões políticas, né? Quanto o neo-hinduísmo no século XVIII, XIX também, exatamente por uma questão de identidade, né? Porque tem as ironias, né? Sim, O britânico, ao colocar o inglês como a língua dominante na Índia, ele unificou, claro. né, e rompeu barreiras. Ao colocar o trem para escoar a produção, ele rompeu as barreiras Sim, de estudo, né? E isso fez com que culturalmente o país tivesse um ponto de ligação muito grande e graças a isso a galera ganhou o mundo, né? Você só tem Paramahansa Yogananda porque ele sabia falar inglês, claro. né? Exato. É, o inglês indiano, mas ele sabia falar, ele Sim, dominava. Você tem 1 bilhão de pessoas falando a língua. Então isso foi tirou uma separação cultural que, por exemplo, a China só foi tirar na década de 80. Né? E isso é bem interessante porque são as reflexões que a gente vai fazer. Né? É, quando a gente está falando de formar profissionais de yoga, né, isso significa que aquele profissional ele vai precisar pegar esse acervo filosófico, postural, técnicas meditativas, técnicas de relaxação, técnicas de relaxamento, para quê? Para ele poder aplicar isso no aluno. E esse aluno tem que chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Né? É, que conhecimento é esse que esse aluno vai estar recebendo? É um conhecimento de blá blá blá, de filosofia, ou é um conhecimento de trabalho postural, é um conhecimento dele se conhecer, de se perceber, se reconhecer e poder estar feliz com ele mesmo, né? Aonde eu quero chegar com esse aluno, né? Eu tenho que Swami Dayananda, ele tinha uma fala ele tinha uma fala que eu gostava muito, é assim: quando a gente recita uma Upanishad, quando a gente revisita esse conhecimento, não é para mostrar que a gente sabe, é para a gente requestionar e voltar nesse estudo, porque a gente sempre deixa alguma coisa para trás, é para o nosso autoamadurecimento. E isso é interessante porque quando você vai falar, vem um insight, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, eu não tinha pensado nisso. E a prática é a mesma coisa, quando você ensina alguma coisa, aí a pessoa está praticando, prática física, de repente ela fala assim, nossa, que interessante, eu estou presente com o meu corpo. Eu estou presente com o meu corpo, eu estou presente no aqui e no agora. Quando eu sento, eu estou com esse estado de presença. E aí eu e o meu corpo, corpo, mente, cérebro, tá o quê? Eles estão integrados. Então você tem uma presença, clareia a forma de construir o pensamento, porque você sabe relaxar o pensamento. Então é uma ferramenta que faz toda a diferença quando a gente tem uma sociedade que ela é bombardeada constantemente por informação. Né? Que hoje é a nossa identidade. claro. Exato. O desafio hoje não é ter informação, né? É saber como navegar, né? E editar e ver qual informação
É interessante, né? E isso é muito curioso também, né? Porque foi uma abertura grande, igual você falou, o inglês, né, abriu as portas e muitos indianos eram mal vistos, né, por ir para o Ocidente, né? Porque, não, você tá abrindo, você está revelando os nossos segredos, você está revelando a nossa mística e tudo mais, né? Mas isso, no fundo, é o quê? É medo, né? Você tem medo de perder a autoridade, né? Porque aí você vai abrir o conhecimento, você tem que justificar o seu conhecimento de algum jeito. Ah, não, você quer místico, é divino, eu vim, tive alguma revelação. Isso até hoje tem gente falando, né? Assim, né? Que tudo bem, você pode ter a sua revelação, né? Mas também traga o outro embasamento também ali, né? Principalmente quando você está cobrando, ensinando e falando que eu sou melhor, né? Então, isso é muito complicado, né? Então, atualmente, o que a gente tem, né? E essa que é a grande também vantagem, né, dessa boa equipe. Entender, né, o yoga, entender essa história do yoga, entender o asana, mas essa franqueza de estar aberto para estar se questionando constantemente, né? Então, o André mesmo falou que, isso acho que na década de 70, 80, talvez tinha dificuldade em inserir anatomia em programa de yoga, né? Por quê? Vai inserir anatomia. Bom, primeiro, talvez o professor nem sabia muito anatomia, né? Então, os outros tinham que saber, né? E o André queria. Então, assim, o medo de você perder poder. Então isso é muito mesquinho no fundo, né? E mostra uma grande insegurança, né? De você perder poder. Não, tem que mostrar mais, tem que trazer mais ciência, tem que trazer mais anatomia, tem que trazer mais ensino diferente, professores bons, assim. Isso vai enriquecer a prática. Isso vai mudar a prática? Vai mudar, mas mudar ela para um rumo mais interessante. Não vai desvirtuar totalmente dela. Mantém ela, mas como é que a gente pode melhorar ela e dar embasamento? Não, isso aqui não funciona, isso aqui funciona e pronto. Né? Então, isso exige dos professores constantemente estarem abertos para ensinar. Você não vai, pronto, agora eu sou professor iluminado, já sei tudo, e a minha aula vai descarregar aqui, né, o download e pronto. Não, Download espiritual. tá estudando até agora, né? Óbvio, quanto mais você dá aula, mais você tem, né? Pum, você já tem uma estrutura de aula, você dá aula mais fácil, né? Assim. Mas é isso, tem todo um trabalho. Primeira vez que você vai estudar, né, dirigir um carro, é difícil, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Depois você fica mais simples, né? Aqui você faz até outras coisas ao mesmo tempo, né? Tá falando, eu voltei no passado agora, sabe por quê? Porque eu estava rindo de um trabalho que a gente tem, que é a História do Yoga no Brasil, e aí eu estava de papo com a professora Eneida. A professora Eneida foi esposa do professor Vayoananda, já falecido, e ela estava contando, e ela participou desse movimento todo lá atrás, né? E a Leia também já me contou isso, né? A Leia, por sinal, a Leia foi estudar com a Iyengar em 70, quando a Iyengar dava vinyasa. Sim, Ele ainda não dava o alinhamento, que sim. todo mundo conhece. A Leia foi estudar com o Patabi Joyce na primeira turma de brasileiros que foi estudar com ele em 69. Em 69, não tinha a facilidade para chegar em Mysore. Não era nem um pouco simples. Sim. Que a Maria Helena de Freitas Bastos organizou essa viagem. E a Leia, muito organizada, né, como uma boa sagitariana, ela tinha caderno de anotação do que foi dado. E, brilhantemente, a adaptação da prática dada. Então, você via que assim, o que eles tinham é um processo que teve uma construção até os dias de hoje. Ainda continua em construção, né? Não parou, né? Diga-se de passagem. Esse processo ainda continua até se estruturar como método, né? Mas por que eu tô falando nisso? A professora Eneida, ela me contou um caso muito engraçado, que ela falou assim: na década de 60 e 70, o MEC ele intervia na formação de professores. Você tinha que ter um registro profissional pelo MEC para você poder dar aula. Por quê? Para evitar a galera que saiu do festival de Woodstock e esqueceu que o festival acabou. Né? Por quê? Porque teve, ela contando assim, tinha um professor que os alunos sentavam, a aula de yoga, os alunos sentavam na almofada, ele tinha uma almofada no meio, mais alta, e ele entrava de capa. Sentava, tinha uma luz púrpura, roxa, né? Ele ficava falando um monte de coisa e pedia para eles fecharem os olhos e ficarem vendo um monte de coisa. Tipo assim, e o Ministério, a fiscalização bateu. Oi, o que é isso? Por quê? Porque lá atrás, aqueles primeiros professores falaram: tem uma prática física, tem uma prática de respiração, tem uma prática de meditação, tem uma prática de relaxamento. Tem isso na aula. Uhum. Qualquer coisa diferente disso, você tem que te explicar por que você está fazendo. Claro. Né?
E aí esse professor, não, peraí, era uma aula diferente e tal. E os alunos falam, não, o cara dava isso sempre. Então, assim, eu tô só ilustrando, né? Sim. E aí, ainda contando, eu me divertia com ela, contando as histórias, que ela fala assim, as pessoas fantasiavam demais, né? E eu também brinco, tem um yoga de alta performance, que assim, eu vou botar o pé na cabeça, eu vou Claro. fazer uma prática muito vigorosa. É bom a prática vigorosa. Sim. Gente, eu dava aula de Ashtanga, eu amo Ashtanga, é uma prática super vigorosa, mas eu não tenho como adaptar ela para todos os meus alunos na escola. É impossível, entendeu? Então eu tenho que fazer o quê? Encontrar o que funciona e a partir do entendimento desse procedimento operacional, eu adaptar, né? Essa é a essência de um profissional de yoga que está fazendo a transição do movimento, do trabalho postural, o trabalho de entendimento do movimento interno, intrapessoal, interpessoal do indivíduo, até ele chegar nesse estado de completude. A prática do yoga ela tem um fio condutor muito claro, né? E se eu entendo isso, eu posso utilizar um elemento acrobático, eu posso aquecer uma sala, Claro. eu posso fazer um yoga com riso, eu posso, se eu entendo esse step by step, eu consigo fazer as coisas de uma forma bem, tipo assim, a aula tem novidade, ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela é uma aula de yoga, Claro. né? Porque é isso. Sim. Não é isso, e é isso. Você pega uma estrutura. E a ideia é essa também, né, da formação, e a gente preza por isso, né? Se você tem uma estrutura, se você consegue entender a estrutura, o básico, beleza. Depois você vai acrescentando com cursos, com a sua própria experiência, né? Que você vem de um lugar. Você vai recheando, né? Você vai colocando. Mas você tem que ter a linha, você tem que ter a estrutura, você tem que ter o. Ah, é isso. Beleza. Aí daí você adapta. Nossa, agora tem uma turma de. E às vezes a gente fala isso, né? Uma turma de pessoas que acabaram de começar no yoga e uma pessoa que já estão mais tempo no yoga. Isso varia muito também, né? Da aula, varia da turma, né? Assim, então, esse profissional que ganha uma capacidade de adaptar a aula também. Né? Isso não quer dizer que você vai fazer a aula que o Maurício está falando. Ah, então a gente vai sempre, a aula de yoga sempre vai ser a aula mais básica para o aluno que sempre está começando. Não, né? Você consegue ter um repertório para dar tanto essa adaptação para esse aluno quanto para outro. Ou às vezes você vai dar uma aula particular super intensa, física também para um aluno, porque às vezes ele precisa disso ou pensa que precisa disso de início, mas depois para ele conseguir trazer um relaxamento, né? A minha professora de acro yoga, ela fala isso às vezes, né? Os alunos vêm pelos truques, mas ficam pelo amor. Né? Então, e ela, antes de fazer o acro yoga, ela é formada, né? Deu aula de Iyengar, né? Então ela tem todo um estudo anatômico bem, né, alinhado e cuidado. E é isso, às vezes o pessoal vem pelo truque, mas fica pelo amor depois, né? Então depois que vem, o jeito, e o Krishnamacharya fala isso também. Ah, por que vocês estão fazendo essa coisa tão performática? Porque é para ser performático. Ele fala, porque é para ser estranho, porque se eu ficasse só parado lá meditando, tem um monte de gente aqui na rua meditando na Índia. Né? Agora, não tem um Patchabhi Joy fazendo esses saltos, esses pulando, então é para chamar atenção. Né? O Krishnamacharya até brincava com isso. Então, assim, às vezes faz isso, mas depois você tem que ter o porquê. Né, ali, senão fica aquilo por aquilo, né? Mas é isso, tinha tantos outros também fazendo coisas, né, mirabolantes e performáticas, mas ele ficou, né, porque tinha algo ali que sustentava, né, por detrás. Então isso é muito bom. A gente já está E, passando de 1 hora de e live. Como é que você está aí? já Vai lá. passamos de 1 hora e assim, só para Vai complementar, lá, vai Bruno, lá. Uhum. e acaba que assim, a prática do yoga, né, a gente dentro do portal Yoga Educação, a gente sempre coloca o yoga como uma grande ferramenta psicomotora para o autoconhecimento e autocuidado, né? E a gente coloca dessa forma. Por quê? A prática física, ela dá quase todas as valências, né, em termos do uso do corpo, entendimento desse interno do emocional com o externo das ações. E essa capacidade de centro, que é o objetivo da prática, né, que é esse relaxar, chegar nesse ponto em que você se encontre, né? Se encontre num relaxar da lógica, num falar, tipo assim, é um truque, você engana a lógica, ela deixa de funcionar e de repente você fala, nossa, existe algo além, eu não tenho órgãos de sentido para entender esse algo além,
Mas quando eu percebo que ele é pleno no eixo tempo, ele é pleno no eixo espaço, e ele me traz completude, né? E essa completude me ajuda em coisas fisiológicas básicas do dia a dia, dormir melhor, reagir de uma forma mais amena a determinados estímulos, né? Claro, você tomou um susto, você vai ter que reagir ao susto, né? Mas isso te traz consciência. Bruno, tem umas pessoas colocando Tô perguntas vendo aqui. também, sim. Então, vamos lá. Tem uma aqui muito legal. Primeiro, Adomuca. Quando a Adomuca surgiu na prática moderna? Ótima pergunta. Dou aulas em uma área aberta na Lagoa e coloco ao término de cada aula um debate filosófico. Muito bom, tá? Porque realmente às vezes é necessário uma explicações para ir além. O uso dos cramas também facilita a dar aula para pessoas de vários níveis. Clássico do Yoga do Riso. A gente é jurássico do Yoga do Riso, Paulo. Desapego aos pensamentos. E aí, Muito bem. qual você quer falar? Eu quero comentar um pouquinho do cachorro olhando para baixo, né? Que sempre é um desafio, na verdade. Saber exatamente a datação, isso a gente não sabe. A gente tem noção mais ou menos, né? Igual a gente falou, mas ela não está, por exemplo, no Hatha Yoga Pratipika, que é de 1450, já não está lá. São as 15, assim, né? Não está Mas no Gueranda, não não está está no no Shiva Guerana, não, Samhita, não não está. está nenhum dos dois. Então, assim, ela vem bem depois, assim, né? Então, realmente, a gente pode colocar isso por volta 1800, 1900, né? Mais ou menos por aí, né? Assim, é a ideia. E um pouco mais, um pouco menos, mas não se sabe bem. Mas ela perguntou também por que que ela é importante, né? Bom, aí cada professor vai falar bastante, porque é recorrente, realmente. Pensou numa aula de yoga, às vezes é cachorro olhando para baixo, né? Eu vou trazer um aspecto que eu acho muito legal, né, do cachorro olhando para baixo, que ela é uma excelente maneira do professor fazer diagnóstico rápido. Né? Então, assim, se você coloca uma pessoa e um cachorro olhando para baixo, alguma adaptação disso, você vê como é que está o punho dela, você vê como é que está a abertura de ombro, você vê como é que está o peito, você vê o alongamento posterior de coxa. Então, você vê muita coisa, você vê pescoço. Então, assim, é muita informação, né? Assim, então é legal para você ter um diagnóstico geral um pouco dessa pessoa, né? Assim, e aí beleza. E é uma invertida, além de tudo, né? Então, assim, além de tudo é uma invertida, né? Uma invertida, digamos, possível, né? Assim, então ela para mim é isso, ela é um grande diagnóstico, além de tantos outros, assim, mas ela realmente um constante. E é uma postura também para mim, eu gosto de realmente, é quase a primeira que eu faço sempre, eu aqueço um pouquinho e entro nela. É uma calibragem, é uma chegada, porque é isso, eu vou sentir como é que é meu braço, meu punho, ela realmente ela é muito chave. É uma estrutura muito forte o triângulo também, né? E, enfim, tem muito motivo para ela ser importante. E na tua fala eu complemento também que assim, a datação dela realmente ela é na introdução ali, século XVIII, XIX, ela vem dos textos de kshatriyas, dos textos de técnicas de luta, né? Tanto que é uma das técnicas que a gente faz no treinamento, né? Ou seja, é o cachorro, mas a gente faz isso com o movimento e do movimento com o salto, em alguns casos, Sim. com escudo no braço. Né? Quando eu fiz o cachorro, eu estava com um escudo no braço. Falei, gente, eu estou entendendo, é outra pegada. Uhum. E no trabalho com as crianças, isso é bem interessante, porque é uma postura fácil de eu trabalhar com criança, jovem, jovem adulto, mas com pessoas de mais idade, Sim, não é uma postura fácil. sim. Né? Então ela tem uma questão ali bem interessante. Ela é uma semi-inversão, como você falou, ela faz um trabalho na questão ventilatória muito importante, porque quando eu faço essa qualidade aqui do apoio de mãos, eu estou trabalhando a tração axial, eu solto as estruturas mais externas, né, que é torácico cervical e tóraco lombar, isso vai fazer o quê? Acionamento de parasimpático. Eu tenho uma qualidade respiratória com muito mais intensidade. Então, todos esses aspectos, né, todos esses aspectos, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma melhoria na qualidade ventilatória. Por isso que, para as crianças e os adolescentes, é uma postura um tanto quanto mágica, né?
mágica, entre aspas. Vou dar um exemplo. Eu estava com uma turma de nono ano. Estavam querendo desencarnar o primeiro na frente, porque teve uma situação, eles estavam todos confusos, eles estavam muito bravos, a verdade era essa. E aí, eu, tipo assim, então vamos relaxar. Não dá para relaxar, Maurício. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei vinyasa, trabalhei surya, trabalhei um monte de prática com eles, em que eles organizaram o tônus. E o cachorro olhando para baixo dentro do surya foi uma das coisas mais pontuais. Depois de algumas sequências trabalhadas, cara, eles eram outras pessoas. Aquela falou assim, a raiva passou. Eu falei, não, você simplesmente esqueceu da... Você prestou atenção em você, entendeu? Sim. Então é uma outra abordagem. Ó, tem mais perguntas chegando aqui, Eu ouvi. né? Peraí. Demorei muito tempo para conseguir essa postura incrível, que eu acho uma das mais completas. Aí a Aline está perguntando, e o Sirshasana? Se deixar, a gente continua falando aqui, né? Cara, se deixar, a gente vai embora. Mas só para não deixar de Né? comentar, mas o Shirshasana é isso, né? Até vou comentar, a gente pode até trabalhar as questões fisiológicas dele, né? Mas filosoficamente, dentro do Hatha Yoga Pratipika, qual que é o princípio também das invertidas, né? Que o Shirshasana traz isso. Se entende que tem uma certa substância essencial, né? Que se chama de bindu, aqui, né? Nessa região, né? Da fronte, né? Aqui. E a tendência dela é cair, né, de algum modo, né? Então, por isso dos bandas também, né? Então, os bandas, né, desde garganta, umbigo, né, períneo, então eles também servem dessas travas, né? Eles servem para impedir essa descida, né? Mas mesmo se descer, também se você faz algum tipo de invertida, o que você está fazendo? A gravidade ajuda, né? Então a gravidade ajuda para voltar, né? Então o bindo ele não desce, né? Então você está invertendo. E tem muitas antes dessas, depende de Shirshasana, imagino que você esteja falando esse, né? Mas tem várias outras. Mas eles estão fazendo invertidas. Então ele tem eles fazendo. Isso é muito interessante, né? Igual circo, né? Então eles fazem. Igual às vezes as pessoas ficam na barra, né? No galho da árvore, né? Com os pés assim, sabe? A árvore aqui, o joelho ali atrás do joelho assim, né? Pum, eles estão fazendo uma invertida ali. Então isso era uma prática de yoga, né? Assim, por quê? Você está invertido, né? Ali. Então ajudava isso também. E por quê? Esse é o sentido, digamos, mais místico, esotérico, né? Mas, de forma geral, uma invertida, né, tem todos os cuidados também para quem você pode aplicar isso, né, mas, de forma geral, relaxamento, né, o parasimpático, é outro estado, né, ali. Outra coisa vai ser a pressão na cabeça, né? Aí eu, especialmente, às vezes nem gosto tanto do Shirshasana assim, porque ele tem a pressão na cabeça que às vezes incomoda, né? No Acro Yoga é muito engraçado, a gente não faz a pressão na cabeça, então os encaixes são no ombro. Então já viu, tem aquele banquinho também, né? Tem um banquinho que às vezes as pessoas usam para fazer invertida, né? Então isso a gente usa no Acro, aí fica no joelho, na perna da outra. É incrível, né? Então tem os benefícios do Shirshasana sem a pressão na cabeça também. Então cada prática tem o seu, né, o aporte. Esse banquinho é do circo, tá? Então, Não é do exatamente. banco. Exatamente. Então, a gente no circo, quando a gente é paradista, a gente trabalha tanto com apoio de barra quanto com esse banquinho, que é exatamente para esse trabalho, né? Enfim, cara, a gente pode falar Sim, muito de Circana. Eu vou dar uma resumida exato. breve. Tipo assim, ela foi introduzida também, ela vem do Murakami, né? Só que essa parada de cabeça era feita num topo de árvore, cortado, com várias pessoas embaixo assistindo aquele jovem adolescente fazendo o exercício lá em cima. E ele, Mayurasana, eles entram dentro da prática. Havia a prática que o Bruno está falando, que os ascetas faziam também, que era pendurado debaixo da árvore, de cabeça para baixo, né? E, na verdade, eu estou fazendo o quê? Todo um trabalho de tração, né? A gente pode até falar de um yoga contemporâneo bem legal, se eu não me engano, o professor Pedro, que ele fez um trabalho de yoga gravitacional, que é um trabalho chamado Inversion Boots. Então, que você faz todo trabalhado na tração. Muito bom, né? Então, assim, são formas de trabalhar o corpo, né? E
A Rafaela está colocando, eu tenho Tô muito vendo. medo do Circhaço. Realmente, Rafa, é uma postura que assim, eu tenho posturas que têm necessidade de muita cautela. E aí o problema é a aula guiada e coletiva. Se eu tenho 30 alunos, imagina, eu tenho 30 alunos do nono ano, primeiro ano, 15, 14, 15 anos lá, tipo assim, eu quero impressionar, vou fazer aquela postura mais difícil. Vai dar ruim, Sim, com certeza vai dar ruim. Já dá com adulto, imagina com um adolescente. Então a gente tem que, algumas posturas, a gente toma um certo cuidado pelo quê? Pelo risco. Porque quando eu tenho uma aula, por exemplo, objetivo é uma aula de circo. Então eu tenho uma passadeira, eu primeiro vou dar o fundamento da cambalhota, então é um de cada vez. A aula de yoga é uma aula guiada e coletiva, ela tem uma outra característica. E o meu timing tempo final, ele é voltado para o quê? Para as práticas de meditação, para as práticas de relaxação, e isso tem que estar muito claro, né? Porque essa é a identidade do plano de aula de yoga. Então, quando a gente entende, o Bruno, assim, gente, eu e o Bruno, a gente ficava lá no estúdio de yoga Pé no Chão, de altos papos, porque se eu não entendo de onde eu venho, eu não sei para onde eu vou. E o Bruno, o doutorado do Bruno, ele é todo dentro desse universo. O Bruno, ele tem um pé em tudo que é contemporâneo, mas ele tem o outro pé ali em toda uma base filosófica. Então ele consegue entender essa transição. E o que a gente vive hoje é exatamente essa transição. E a gente tem que entender. O Sir Shastan, ele é interessante, ele tem uma visão dentro das questões holísticas, só que a gente, tipo assim, às vezes puxa o freio de mão, claro. entendeu? E, ela tá aqui, tenho medo da cambalhota e de cair. Sim, aprender a cair. Pronto, vou fazer isso. Ó, vou Exatamente. te contar um segredo, tá? Lá na década de 90, eu tive lá com aquela galera do Soleil, que foi criando aquele conceito do acroyoga. E quando a gente fazia duos acrobáticos, a gente sempre falava, nossa, isso daqui é que nem fazer prática de yoga. Batata. Anos depois a gente tem o acro. E Sim. graças a Deus a gente tem, porque é uma prática deliciosa, E tem os entendeu? terapêuticos também, tem os Tem solares, de né? Assim, então é terapêutico. muito. E é isso, aprender a cair, assim como tudo, né? Então eu dou aula de quedas, amo quedas, adoro quedas. Você vai falar que você caiu, eu vou te perguntar como é que foi, onde é que você caiu. Se você tiver, tem um vídeo, eu adoro estudar quedas, né? Porque é biomecânica, assim, né? Então é incrível estudar queda, porque estudar queda é estudar a mola. Como é que se absorve impacto? Como é que você ativa a articulação? Você não pode estar rígido, você não pode estar totalmente solto, né? Então, para mim é uma delícia estudar queda. Gosto de, inclusive, entrar em movimento sabendo que eu vou cair. Olha, eu vou cair para cá, eu aviso a outra pessoa para ninguém assustar. Assim, porque você estuda e você começa a ficar confiante também, né? Ah, eu não vou parada de mão, eu me lanço para lá. Você tem que aprender a cair, né? Então, se você aprende a cair, você tudo fica mais tranquilo, né? Isso assim, a gente pensa em coisas mais acrobáticas, mas eu dou aula para uma pessoa, né, que tem uma neuropatia, que para ela, para chegar numa postura de equilíbrio simples para algumas pessoas de Guerreiro 2, ela tem o medo de cair para trás, né? Assim, né? E às vezes ela não vai ter o tempo de organizar o pé para pisar para trás e para cair. Né? Então tem toda uma organização motora para isso ser possível. Né? Então, como é que eu vou cair? Tem gente que às vezes está com medo da queda de andar para frente, ou andar muito rápido ou girar no próprio eixo. Tem gente que está pensando numa queda de parada de mão. Né? Mas o princípio é o mesmo. Né? Então é isso que a gente, talvez pelo menos fechando aqui a minha fala, né? Isso. Se a gente sabe o básico, se a gente estrutura o básico, depois você extrapola, você pensa, aí você aplica para qualquer o exercício que seja. Né? Mas entendendo o básico, entendendo a tem aulas incríveis, né, de fáscia, que a gente trabalha toda essa noção de realmente mola, entender a articulação, entender isso, aí vai que você queda, vai ser salto, vai ser o vinyasa, né, que faz no Ashtanga, enfim, aí você brinca em cima disso, né, mas tem que entender o básico, né, tem que entender o básico. E a gente tem que saber de onde a gente vem e para onde a gente vai, né? Nesse aspecto, né, o Bruno dentro do curso, ele é o responsável por todo esse trabalho dentro da história. Então vocês vão ter 12 meses acompanhando essa evolução. Isso é legal, porque é um raio-x, né, do que foi esse caminho histórico da evolução do Hatha Yoga, né? Ou seja, o que é essa prática física que a gente faz desde o seu conceito filosófico até o dia de hoje. Porque quando eu entendo isso, aí eu consigo adaptar.
né? Se eu não tenho, não adapto, né? Com o DN vai ter toda uma questão de estudo anatômico, né? Sobre o que a gente está trabalhando exatamente, né? Eu vou estar vindo com tanto a parte de Vinyasa Yoga, que é a questão de... Eu vou colocar o movimento. Bruno também vai colocar no movimento. Né? Então, todas as aulas são com movimento, e o objetivo é que assim, é um corpo que se movimente, um corpo que se reconheça no movimento, que se reconheça no alinhamento. Né? Uma das belezas, o Bruno está falando de face, né? Uma das belezas é que assim, quando eu faço uma postura, ninguém fica numa fila do banco fazendo, quer dizer, ninguém mais fica em fila de banco hoje, mas ninguém mais fica na fila da padaria fazendo Tadasana. Né? Você fica de qualquer jeito. Quando você faz um Tadasana, seu cérebro está reconhecendo e reorganizando essa biotensegralidade do seu corpo, essa tração axial, naquela postura. Quando eu vou fazer um Brasarita Trikonasana, que é aquele postura do triângulo com a torção, cara, você não pega nada no chão fazendo aquilo. Ah, caiu uma coisa no chão. Tu não vai fazer isso. Você abaixa e pega. Né? Então, o seu corpo, ele passa a se conhecer em posições diferentes. Ele se reconhece em eixos diferentes. E quando a gente coloca isso em movimento, isso ajuda a dar segurança nesse corpo. Né? E isso, às vezes, é muito importante para uma pessoa que está saindo de um quadro de depressão, uma pessoa que está saindo, por exemplo, de um isolamento de um ano trancado dentro de casa, e ela está querendo o quê? Encontrar o seu centro. Né? Então, a prática do yoga hoje, né, uma visão muito contemporânea, eu acho que, para eu fechar minha fala, eu acho que a gente, o Bruno já conhece, a gente vive um momento ímpar do yoga no Brasil, porque o yoga ele é permitido ser trabalhado na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, como um elemento de autoconhecimento e autocuidado na escola, e na área da saúde, pelas PICs, como uma prática integrativa complementar em saúde, né? Como um elemento que vai auxiliar na questão complementar de tratamentos. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, hoje, o yoga moderno, esse yoga contemporâneo, ele vai muito numa linha de yoga de evidência científica. Né? Quais são as pesquisas, quais são os trabalhos que vão embasando o que está sendo feito, tanto a nível filosófico, né, quanto a nível técnico. E esse processo de amadurecimento que a gente vive, a gente está amadurecendo. Estou aqui batendo esse papo com o Bruno, deu um monte de insight. Falei assim, cara, tem um monte de coisa que virou a chavinha agora, entendeu? E, enfim, e é isso. Muito bom. Pessoal, passamos da hora, Passamos da como hora. sempre, né, Bruno? É, mas faz parte, a gente Se sempre o passa. dele tivesse aqui, então Não, não a tem gente como. passava mesmo. Se o André tivesse aqui, a gente passava mais ainda. Sim. Então, pessoal, ó, posso fazer a chamada para o pessoal, Bruno? Vai lá, vai lá, o que que é? Então, pessoal, as inscrições para o curso de formação de Hatha Yoga do Pé no Chão já estão abertas. A gente está começando em setembro. Então, dentro da programação tem seminários também, que são seminários internacionais, que são oferecidos para todos os participantes. Então, vocês vão poder ver vários professores do mundo todo também, outras leituras. Esse curso ele tem por objetivo criar uma sangha, um grupo de estudos. Ele ocorre todo domingo, de 8 ao meio-dia. De 8 às 9, prática, e de 9 ao meio-dia, teoria. Então, uma sangha. Você está ali estudando. Tá? Pô, Marisa, domingo eu não vou poder. Né? Ele fica gravado, você pode praticar. Tá? Então, você tem o quê? Você tem essa possibilidade de ter esse trabalho constante. Né? E isso faz o quê? Isso faz com que você tenha um ritmo. Então, é um ano de transformação, um ano de prática semanal, né? Todo domingo tem prática, mais todo o trabalho ofertado também pelo Pé no Chão. E vocês têm o Bruno, tem Joana, tem outros professores maravilhosos dentro do estúdio. Né? Além a gente está no corpo docente da formação, mas a gente tem um corpo de professores maravilhosos dentro do estúdio. Vocês têm a Ana Lu, gente, uma das melhores professoras de Iyengar Yoga do país, quiçá do mundo. Ela é muito boa. Vocês vão ter
uma pérola de trabalho. Então, assim, é um curso imperdível para você que quer se aprofundar na Hatha Yoga, se quer se aprofundar dentro da meditação, que a gente vai ter um trabalho muito claro. A Paula está vendo conduzindo todo um aspecto de saúde mental, né, junto com o Dani na questão físico-anatômica, exatamente para essa importância da prática meditativa, da prática do relaxamento. Né? Então, assim, a gente tem um, um curso que assim vai ser uma delícia de participar. Convido vocês a participar, tá? As inscrições já estão abertas, é só você entrar lá no site do Yoga Pé no Chão, se matricular e vem com a gente, cara. É encontro todo domingo, tá online, ele está sendo certificado pela Aliança do Yoga, apesar da gente ter mais de 260, não sei quantas horas, ele é o padrão 200 horas, né? Então, você ainda tem esse reconhecimento da Aliança do Yoga, né? E eu sou suspeito de falar do curso. Não, é isso, é gostoso. A gente também faz o curso, né? Então a gente vai lá, a gente aproveita, a gente quer escutar os colegas, a gente tá ali, né? Então, tá ali, tá escutando. É gostoso essa troca. Sabe por quê, Bruno? Tem uma coisa legal. Isso foi um papo uma vez, eu acho que você estava no papo também, estava o Deni, estava o André, estava eu, estava você, estava a Ana. A gente sempre fala assim, quando a gente faz um curso, a gente se propõe a dar o curso, a gente pensa assim, como eu gostaria que tivesse sido o meu primeiro curso, né? Tipo assim, com a galera com tesão de estar querendo dar aula, tipo assim, de passar. E eu me lembro que, assim, quando eu comecei, formalmente, nem curso tinha formalmente, né? Teve depois, né? Na década de 80 eu fiz formalmente, formação, década de 90 eu fiz formalmente. Mas como é importante você ver que tem um pensamento voltado para esse desejo de melhorar o curso, né? Então, assim, cada edição é voltar e repensar os processos, né? E nesse formato de Sangha é uma coisa que tem sido bem interessante, que o online permite para gente. Sim. Não, e facilita, né? Então a gente tem nesse curso agora, né? Concluindo, tem professores, tem alunos de vários estados, né? Então isso é realmente incrível, dá uma facilidade enorme, né? Então, além de o pessoal de São Paulo não perde com trânsito, e o pessoal de fora economiza de passagem. Então é muito bom, né? Aí você vai falar, mas não vai ter encontro presencial? A gente tem uma previsão de ter um encontro presencial no final do curso. Sim, a gente está só Sim, esperando normalizar claro. toda essa questão com relação à segurança, à pandemia, né, para a gente poder fazer um encontro, grandes encontros presenciais, né, mas a gente está agora, nesse momento, trabalhando com ele no formato online. É Né? isso aí. Sim. Então é isso. Então, Bruno, saudade das nossas conversas presenciais, agora online, mas tudo bem, Sim. estamos juntos. Isso aí. E gratidão. Muito, Valeu. muito grato também. Obrigado, Bruno. Agradeço a Ana Lu, ao John, a Marina, a Paula, ao Dene, a você, Sim. a todo mundo que está envolvido aí nessa produção aí desse curso que está muito bom. Sim, nessa produção. Isso, e vá olhando no. Segue aqui, não sei se vocês já se inscreveram no Yoga Pé no Chão, né? Muito legal, tem muita informação. Tem coisas minhas também, se quiserem perguntas, contato. Tem essas lives que também eu publico às vezes no meu Instagram, no YouTube, né? Que é garrote.bruno. Tem o Yoga Duque, como é que é o Instagram? Certinho, Maurício? O portal Yoga Educação é @yogaeduc, Arroba Duque. né? Arroba Duque. É isso. Então, tem muita coisa legal, então tem muito conteúdo lá. São os teasers de 1 hora, né? O pessoal faz teaser de 15 segundos, a gente faz os teasers de 1 hora. É isso aí. Esse tema, então, yoga contemporâneo, a gente não falou nem a ponta do iceberg. Boa noite para todo mundo, então. Até mais. Boa noite, Aproveita aí o gente. final de semana. Gratidão. Grato. Até mais.